aquilo que você não domina te domina. Isso. Então, a pessoa, ela chega no país até bem intencionada. Sim. Mas se você está dizendo assim, se ela não tem uma cobertura espiritual, aquilo que é mais forte domina ela. Isso. E ela acaba se tornando escrava daquilo. Isso. Sem perceber. Sem perceber. Porque, pastor, olha como é que funciona. Não sei se o pastor assiste, às vezes, aqueles filmes antigos onde falam acerca de reinos e tudo mais. Quando um reino está sendo atacado, o povo, o inimigo, ele pode matar teu povo, mas ele não está muito interessado no povo. Ele vai declarar vitória quando ele consegue matar o rei daquele país, daquele reino. Por quê? Porque ele sabe, eu posso matar todo o povo, mas se o rei continuar vivo, ele vai levantar um outro reino num outro sítio. Sim. Então, o reino não é o povo, é quem domina nesse lugar. Não sei se você vai entender. Sim. Porque então, se você mata o rei, você domina o povo. Você domina o povo. O povo você pode dominar. Ele vai respeitar quem tiver no poder, autoridade máxima. Então, no espírito é do mesmo jeito. Eu falo isso porque eu já, em todos esses países onde eu mudei, eu vou dar um testemunho bem rápido. Sim. Eu já vivi em vários países, também várias cidades. Mesmo dentro do Canadá ou dentro dos Estados Unidos, eu viajei. É aí que eu descobri o que é um demônio territorial. Porque sempre que eu me mudava, eu tenho o hábito de orar de madrugada. Então, meia-noite, 3 da manhã, é a hora mais intensa em que eu faço as minhas orações. E a primeira vez que eu me mudei eu lembro as últimas cidades onde eu vivi foram Vancouver, que é uma província no Canadá, e agora estou em Montreal, Quebec. E quando eu me mudei para Vancouver, eu continuei com aquele meu hábito de... Aí já o ministério já estava bem forte, né? Sim. Então, eu continuei. Eu sempre fui de orar de madrugada e tudo mais. Mas eu lembro, um dia, eu acabei de fazer a minha oração de madrugada. Eu acho que era uma semana depois de eu ter me mudado para o Canadá. E essa é a minha primeira cidade em Canadá. E eu oro, e eu acabo de orar, e eu vou para a cama. E eu tenho uma visão. Não, um sonho, né? Em forma de visão, porque era muito real. Um sonho profético? Um sonho muito profético. E eu vejo como se eu estivesse num lugar público. E eu vi vários pastores, várias igrejas. E era como se fosse um mercado. Mas não havia poder. E no meio, parecia como se fosse um altar. E nesse altar, de repente, cai uma deusa. Nesse altar, ela estava vestida como indiana. Tudo, as joias, como as noivas indianas. E ela olha para mim e me pergunta, em inglês, "Who are you?" Quem és tu? Ela pergunta para mim. E eu não respondo. Ela continua, ela começa a vir na minha direção, como se fosse um animal, andando assim, nas 4 patas. Quem és tu? Quem és tu? E eu senti aquela opressão e eu acordo. Quando eu acordei, eu ainda senti uma coisa muito forte em casa. E eu continuei a orar. E coitado do meu esposo não entendeu. O que se passa? O que se passa? Eu disse, não. Ele só continuou a orar comigo. Depois eu conto o que aconteceu. Depois de algum tempo, eu vim descobrir que nessa cidade onde eu vivia, a maioria do povo era hindu. Entendeu? Foi uma luta espiritual declarada. Foi um desafio espiritual. A entidade dessa cidade sentiu que havia um desafio, que todo mundo que ela dominava, havia uma pessoa nova que ela não conseguiu dominar. E essa pessoa era eu. E ela veio me visitar. E eu contei isso ao pastor, na igreja onde eu frequentava, mas eles não eram muito espiritual. Então eu disse, bom... eu entendi, porque para entender o espiritual tem que estar no espiritual. Então é por isso que o sonho também, eu vi vários pastores, mas parece que não havia autoridade. Porque é interessante você falar isso, porque a autoridade espiritual, há pessoas que hoje vivem uma prisão mental, espiritual, há pessoas hoje que enfrentam
batalhas espirituais que ela vai no médico, às vezes, diz, olha, eu entro dentro da minha casa, eu me sinto mal. Eu saio para fora, Me sinto melhor. me sinto melhor. Eu entro dentro de casa, me sinto mal. E o médico fala, mas você não tem nada. É algo espiritual que tem que ser combatido espiritualmente. E isso tem destruído famílias, destruído casamento, pessoas têm tirado a própria vida, pessoas têm... outra coisa, a gente sabe que a depressão, além de ser uma doença silenciosa, tem que se procurar um profissional, mas na maioria dos casos, ela isola as pessoas do mundo e vai afundando a pessoa na depressão. Você acha que hoje está faltando uma atitude mais dos pastores em ser mais claro, em tratar desse assunto até mesmo dentro das próprias igrejas? Porque tem pessoas, às vezes, que estão lá dentro com enfermidades espirituais que não são descobertas, né? Eu acho que sim e também acho que não. Eu vou explicar por quê. Se dissermos que só depende dos pastores fazer alguma coisa, então Judas não tinha que morrer, porque ele tinha o melhor pastor do mundo. Ele tinha o melhor líder, o melhor de todos, Jesus Cristo. Mesmo assim, ele foi e se suicidou. Quer dizer, que tem uma parte que é responsabilidade do pastor, mas tem uma parte que é responsabilidade do próprio crente. Okay? Eu acho que a parte do pastor é pregar e apresentar a verdade. Okay? Porque também a ignorância, ela não é não saber a verdade, é rejeitar a verdade. Então, A ignorância não é... Isso é muito forte, hein? A ignorância não é saber a verdade, é rejeitar a verdade. Sim. Ok. Porque quando uma coisa é apresentada... Eu não acredito que nenhum pastor quer perder uma alma. Ninguém quer perder. Sim. Nós não subimos no púlpito, não fizemos o ministério por palmas, mas pelas almas. Então, quando uma alma se perde, para nós pesa. É como se fosse... E dói. E dói. É como se fosse um filho próprio de sangue que nasceu de você. Então, quando nós pregamos a verdade, quando dizemos, ok, isso é que está a acontecer, quando falamos de doenças mentais, depressão e tudo mais, devemos pregar ela com toda a verdade, com todas as letras. O que muitos pastores fazem ou fizemos, nós só nos focamos no lado espiritual da doença. Que ela tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que meditar mais. Mas não, a Bíblia diz que o profeta Elias ficou deprimido. E o que Deus fez? Mandou um anjo para cuidar dele. Sim. Entendeu? Hoje, nossos pastores estamos tão focados em fazer a nossa igreja crescer, ter quanto mais almas, as almas não é a quantidade, é a qualidade. Porque você pode ter um bom crente, mas está magoado, está triste, está passando por uma situação. Qual foi a última vez que você ligou para saber, crente, fulana, nunca mais te vi, como é que vai a família, não sei o quê. Assim, o pastor eles têm na mente, o pastor é muito ocupado. Isso é uma da mente. Falta essa aproximação. Então, o pastor disse algo muito importante. A depressão te separa, te isola. Quando ele é isolado, eu acho que essa parte deve ser os pastores, além de pregar no púlpito, devemos ter células, coisas assim, mais que se aproxime mais das pessoas. Eu acho que é uma coisa que deve ser urgente. Porque o diabo ele não está a negociar os seus ataques. Ele está para devorar, ele quer devorar e acabar com a igreja. Usando todo tipo de ferramentas necessárias. Ele não tem mais limite. Então, nós não devemos ter limites, não devemos saltar todas as fronteiras, enfrentar tudo para ganhar essas almas. E nos últimos dias nós estamos vendo filho contra filho, filho contra pai, casamento, casa hoje, quer separar amanhã. É isso, porque o inimigo está a trabalhar. Nós temos um inimigo do tempo pleno e queremos ser um cristão de part-time, de algumas vezes, quando me cabe, quando vai bem, quando está tudo bem. Eu sempre digo para os meus filhos, não, hoje em dia não me sinto bem, profetiza, eu quero voltar para o meu primeiro amor, quero ainda estar sozinha, eu e Deus. Eu disse, olha,
eu sempre falo para eles, se você assistir um documentário onde fala de animais, onde mostra a imagem de animais, de como um leão ataca, como é que ele procura um almoço, ele quando vai, talvez vê um grupo de zebras. Ele dá o primeiro ruído, aquele barulho que ele faz, não sei como dizer em português, ruído, né? Todas as zebras se separam. Se você assistir, o leão não começa logo a correr. Ele vê o que correr mais longe do grupo. Esse aí é que é o almoço. O que tiver separado. O que tiver mais separado do resto. Por isso, no mundo espiritual, o inimigo, a intenção dele é isolar a pessoa. Isso. É isso. Eu vou te isolar, pra porque te comer. é mais fácil Sim, te devorar. Porque a Bíblia diz que ele é um leão à procura de quem devorar. Então, quando você se afasta, você torna o trabalho dele mais fácil. Porque não haverá o pastor para te aconselhar. Não haverá aquela irmã que vai dizer, fulano, eu sonhei contigo. Irmão, tenho pressentimento X. Será que podemos orar junto? Por quê? Porque você está afastado.